Você sabe que eu era muito afoito, mesmo na universidade, para falar da vida após a morte, provar. Eu pegava trabalhos, pegava Uhum. não sei o que lá. Quando eu tive uma parada cardiocirculatória, Hum. que eu caí duro, Ixi. eu vi o meu corpo caído. E eu estava ali. Você viu em terceira pessoa, você se É, viu. eu vi, olhei para os meus olhos. Eita. E até vir a ambulância e tal, eu fui levado para o Instituto do Coração, aqui no Incor. E é muito lotado, ficava aquelas macas, não é? E veio um residente perguntar para mim Hum. o que tinha acontecido e me perguntou se eu tinha perdido a consciência. Eu falei, bom, eu mesmo não, mas eu sei que meu corpo perdeu. Uhum. Ele olhou para mim e falou, como assim? Eu tô lotado de pacientes, você tá brincando comigo? Eu falei, não, eu tô sendo sincero com você. Aham. Eu mesmo estava consciente, mas o meu corpo eu vi que tinha perdido. Sim. E aí ele pegou e ficou bravo e jogou a prancheta assim em cima da minha canela e saiu, né? E tinha um professor, que fora meu professor, mas isso daí foi uma coisa mais recente, foi 10 anos atrás. Eu estou formado há quase 40 anos. Uhum. Ele foi um professor antigo da faculdade, velhinho já. Ele estava ali. Aí ele veio falar comigo. Ele veio falar, eu vi o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu com você. Hum. Falou assim, você teve uma experiência de quase morte. Olha. E falou uma coisa para mim que foi muito interessante. Ele falou, você precisa procurar um médico que eu vou te indicar. E ele me deu por escrito um telefone, que eu vi que era o meu telefone mesmo. Aí eu falei, nossa, ele está me encaminhando para mim mesmo, né? É uma coisa que eu preciso fazer, me encontrar. Mas eu não falei que era eu. Eu, eu disfarcei, assim, né? Mas, depois que eu tive, eu não quis mais provar para ninguém a vida após a morte. Eu fiquei convencido, absolutamente. Uhum. Cada um sabe da sua vida. Seja feliz naquilo que você acredita. É verdade. Eu estou na minha, Tranquilão. tranquilo. Agora é lógico, eu vejo pais que perderam filhos, Uhum. desesperados. É. Eu vou falar. Hum. Eu vou falar, olha gente, tem experiências científicas que mostram, tem fotografias que eu mesmo fiz algumas fotos com equipamentos russos que identificaram coisas de vida após a morte e tal. Eu tenho estudos de psicografias, estudos da obra do Chico Xavier, estudos. Então, aí você vai falar aqueles pais que estão querendo ter um alento para entender no contínuo da O vida. que aconteceu, né? Aí vale a pena, aí é bacana, Uhum. entendeu? Uhum. Então, mas eu mesmo, assim, perdi aquela pujança de querer provar para a ciência, provar e tal, É. quando eu mesmo vivi e falei, agora já sei. Sossegou, né? Sosseguei. Que é a delícia de você ter a certeza de que você não precisa provar nada pra ninguém. Você tá É, com você tô. ali e tá Agora é ótimo. lógico, eu falo para o meu paciente daquilo que eu sei, Uhum. entendeu? Então aí eu vou mostrar, tal, porque a pessoa está querendo ir além, né? Vamos É. dizer assim. Se a gente for pegar um tema que me veio à cabeça aqui agora, que a gente tá falando sobre mediunidade, e muitas pessoas falam assim: ah, eu escutei, sei lá, eu canalizei o Saint Germain ou o Zé Pilintra, qualquer entidade de qualquer religião ou qualquer. Você que é um grande estudioso sobre isso, é possível atingir essas pessoas? Ah, eu canalizei o Chico Xavier, ou alguém famoso que morreu, sei lá. Vou dar qualquer exemplo lá. Eu tô conversando com a Rita Lee, uma que recentemente morreu, assim. Você acha que é possível que o ser humano aqui da Terra acesse aos mortos e fale com eles, assim como eu tô falando com você? Olha, ah, eu, eu tenho assim, tenho minha experiência pessoal Sim. e tenho algum conhecimento sobre esse assunto. Uhum. Muitas vezes o que se fala de entidades são egrégoras. Então, às vezes, uma entidade, por exemplo, sei lá, ele fez uma pintura de Monet, É, de já vi Degas. muito isso. Às vezes, não é o espírito do Degas que historicamente viveu aqui, mas é a egrégora da escola de Degas, da escola, entendeu? E a Uhum. pessoa capta. Sim. Então, eu acho que tem essa questão. Tá.
Pode ter algum médium que, por alguma afinidade histórica, ele... Deixa eu só aproximar aqui. Então, Tá. pode, Quer que eu repita o negocinho que eu falei? pode repetir. Deixa eu ver se eu lembro. Eu falei assim, que Egrégora. às vezes o que acontece, por exemplo, a pessoa psicopictografou um quadro de Monet, às vezes não é o Monet historicamente que viveu aqui, mas é a escola de Monet, é a egrégora. Ou Zé Pilintra é um paradigma, entendeu? Ogum é um paradigma, entendeu? Não exatamente a pessoa. Não né? necessariamente a pessoa, mas é a egrégora que está ligada aos paradigmas daquela pessoa, não é? Até você pode usar um jargão, incorporei Joana d'Arc, quer dizer, eu incorporei a guerreira, entende? Então, é uma egrégora. Agora, não quer dizer que uma pessoa não possa... por exemplo, o Chico, ele psicografou personagens lineares mesmo. O Emmanuel, o André Luiz, embora sejam pseudônimos, o André Luiz é pseudônimo, mas são figuras e psicografias de pessoas que recém-desencarnadas, com nome, assinatura, identidade. Teve um cientista chamado Carlos Augusto Perandré, já falecido, que ele fez o estudo grafológico das assinaturas psicográficas do Chico. 90 e tantos % bate com a assinatura da pessoa. É uma coisa paranormal, incrível. Incrível. Não é? Mas isso não é uma coisa exatamente comum. Isso é Não ao é- concurso, né? Não é sempre que nasce um Beethoven. Nunca, quase. Entendeu? Então, o que canalizou Beethoven canalizou um monstro de música, mas nem sempre se canaliza essas coisas, né? Agora, pode existir? Pode, mas a gente tem que ter bom senso, não é? De entender, saber identificar se é aquela pessoa ou não. Eu nem acho que deva se ter dúvidas que inutilizam qualquer abertura para um campo. Eu acho que a gente tem que ter critério, tem que analisar e tal. Mas às vezes, hoje em dia, eu acho que a tendência é nós nos desligarmos das figuras de heróis, de gurus e de figuras míticas. Eu acho que nós estamos vivendo mais uma necessidade de encontrar cada um a sua potência, o seu empoderamento, a sua individualidade, o seu talento. O que importa o nome de quem comunicou? Importa o conceito que foi transferido, Sim. transmitido. Então a gente está mais numa tendência de valorizar as individualidades nas suas diferenças, nas suas singularidades, nas suas grandezas, Sim. nas suas experiências. Não estamos mais na época de um herói, não é? A gente está mais buscando quantas Rita Lees existe no mundo, não é? Que tem a genialidade dela, transfigurado nas individualidades de cada um. Sabe? Eu acho que nós estamos num tempo diferente. Agora, às vezes quando vem uma pessoa com uma demanda, perder um filho, que eu acho que é uma experiência talvez a humana mais dolorida que exista, talvez. Sim. Você identificar que a pessoa está viva no além, eu acho isso uma coisa extraordinária, que deve ser pesquisado. Verdade. Deve ser pesquisado. Mas eu tenho entendido que, às vezes, os pais ou os familiares precisam se educar para saber perceber. Não depende do Chico Xavier, que não tem um Chico Xavier em cada esquina. Nunca. Entendeu? É. Mas que o universo está aberto para a sua percepção. Mas como é que eu vou perceber? Eu acho que aí está a necessidade de cada um se interessar em estudar a espiritualidade, viver o processo transformador. Porque a percepção vai abrir para você perceber o contínuo e diminui aquela saudade, ou aplaca aquela saudade, porque se você percebe, você de alguma forma ameniza aquela saudade. Eu acho normal ter saudade, não é? Eu acho que é ruim ter revolta. Sim. Eu acho que atrapalha o outro lado, a pessoa, e atrapalha a própria pessoa que está aqui. Mas é saudável. Eu acho que cada um deve entender que a natureza está aberta, está à disposição para nós vermos, nós enxergarmos. Daí o valor de se estudar a espiritualidade. Uma conversa como essa, por exemplo, que é uma representação de pesquisar esses escaninhos da espiritualidade, não é? É valoroso porque ilustra a mente e abre a percepção da pessoa quando aquilo é oportuno,
não é para o desenvolvimento da pessoa.